Olá, bem-vindos a mais uma exploração detalhada aqui no nosso espaço. Hoje, o foco é um nome que surge repetidas vezes no Antigo Testamento, Seraías. A base da nossa conversa é um artigo do site teológico que se chama Seraías, diversos personagens citados na Bíblia. Nossa ideia hoje é, assim, desvendar quem foram essas pessoas, né? Essas figuras por trás do mesmo nome. Oi, é um tema muito interessante. Parece que esse nome aparece em momentos bem distintos, sabe, e significativos da história de Israel. Então a proposta é tentar organizar essa informação, entender os papéis de cada Seraías e por que esse nome talvez fosse comum, né, especialmente em certos períodos como o do exílio na Babilônia. Vamos tentar separar os fios dessa meada. É uma ótima abordagem, sim. Porque nomes que se repetem podem gerar muita confusão na leitura dos textos bíblicos. Diferenciar cada um é essencial para entender o contexto direitinho. Exato. E o próprio nome Seraías, ele vem do hebraico Serahaiá, né? Tem um significado forte, algo como o Senhor persiste ou Yahvé persevera. É um significado que, nossa, quando a gente pensa nos tempos turbulentos que muitos deles viveram, ganha uma camada extra de sentido, não acha? Com certeza. Nossa, o senhor persiste. Isso já dá o que pensar logo de cara. Para organizar nossa conversa, que tal a gente seguir uma linha mais ou menos cronológica? Poderíamos começar com o Seraías mais antigo que a fonte menciona. Parece uma boa ideia. Nesse caso, a gente iria lá para o período dos juízes, sabe? Logo depois da conquista da Terra Prometida. O artigo menciona um Seraías em 1 Crônicas 4:13. Ele era filho de Kenaz e irmão de Otoniel. Otoniel. Ah, esse nome é conhecido. Ele foi o primeiro juiz de Israel, certo? Aquele líder que surgiu depois de Josué e tal. Exatamente ele. Otoniel é uma figura bem importante no livro de Juízes. Ele é lembrado por libertar Israel da opressão de Cusã-Risataim, um rei lá da Mesopotâmia. Mas o artigo admite que o irmão dele, esse Seraías, não tem o mesmo destaque, sabe, nas narrativas principais como Juízes ou Josué. A menção dele é mais genealógica mesmo, lá em Crônicas. Entendi. Então, assim, a gente não sabe muitos detalhes sobre ele diretamente, mas a conexão familiar já o situa nesse período inicial, né, de estabelecimento da terra. Sim, exatamente. E a fonte até sugere que, por ser irmão do Otoniel, é muito provável que ele tenha participado das campanhas militares da conquista e da própria guerra liderada pelo irmão. Mesmo sem ter uma biografia detalhada, ele faz parte desse cenário formativo da nação. Ah, e tem um detalhe interessante sobre a descendência dele que o artigo resgata. É? Qual seria? Então, o filho desse Seraías se chamava Joabe. E aqui é importante, né, não confundir com o famoso general do rei Davi, é outro Joabe. Esse Joabe, filho do Seraías, é descrito como fundador de um lugar chamado Ge-Harazim. A análise da fonte indica que o nome significa Vale dos Artífices ou Vale dos Artesãos. Parece que a região ficou conhecida porque seus habitantes eram artesãos habilidosos. Isso está lá em 1 Crônicas 4:14. Que curioso isso. Nossa, a gente sai de um contexto de guerra, de liderança tribal, e cai num foco em artesanato, em habilidade manual. Isso já mostra uma faceta diferente da sociedade da época, né? Sem dúvida. É um pequeno vislumbre que a gente pega numa nota genealógica, né? Mostra a diversidade de ocupações e a importância do trabalho especializado já naquele período antigo. A história não era só feita de guerreiros e líderes, tinha mais coisa acontecendo. Muito interessante. Bem, saindo então do período dos juízes e avançando na história, para onde a gente vai agora? Olha, seguindo a cronologia, a gente chegaria na época do rei Davi, que é considerada meio que a era de ouro do reino de Israel, né? E aqui a gente encontra outro Seraías com uma função bem diferente. Ele era escriba e secretário do rei Davi. Ah, um cargo na alta administração do reino, então. O que exatamente fazia um escriba real naquela época? Era só anotar as coisas? Não,
era bem mais que isso. Era uma função crucial, sabe? O escriba real, como esse Seraías que é mencionado em 2 Samuel e 1 Crônicas, era responsável por registrar os atos oficiais, a correspondência do rei e provavelmente cuidava de aspectos importantes da administração, da organização do governo. Era um cargo de muita confiança e poder, entende? Entendo. E o artigo dá alguma pista do impacto desse Seraías específico? Ele foi importante? A análise sugere que sim. Pela posição dele e pela proximidade com o Davi, ele trabalhou muito perto de figuras centrais. Gente como Joabe, o comandante do exército, e Zadok, o sacerdote. E mais, se especula que ele pode ter tido um papel importante na organização e preparação dos recursos, talvez até no registro dos planos para a futura construção do Templo de Salomão, aquele grande projeto do reinado de Davi que o Salomão depois concretizou, né? Ele seria, assim, uma peça-chave na engrenagem administrativa e religiosa daquele tempo. Entendi. Então, um Seraías ligado à organização ao auge do reino. Contrasta bastante com o irmão do juiz Otoniel, lá nos primórdios, né? E o nome continua aparecendo. Agora, imagino que a próxima parada seja um período mais sombrio, não é? Exatamente. A gente avança alguns séculos e vai para um dos momentos mais traumáticos da história de Judá. A queda de Jerusalém e a destruição do primeiro templo em 586 a.C., pelas forças de Nabucodonosor II, o rei da Babilônia. E nesse cenário trágico, a gente encontra talvez o Seraías mais conhecido, o sumo sacerdote. Nossa, o líder religioso máximo no momento da maior catástrofe. Que posição, hein? O que a fonte diz sobre ele? Deve ser uma história pesada. É sim. Ele é mencionado em várias fontes bíblicas importantes, Crônicas, Reis, Esdras, Neemias, Jeremias. Isso já mostra a relevância dele. Ele vinha de uma linhagem sacerdotal de peso, descendente direto de Arão, era filho de Azarias e pai de Josadaque. Josadaque que, por sua vez, também se tornou sumo sacerdote, mas já durante o exílio. Só que a história pessoal desse Seraías, o pai, é marcada pela tragédia. Como assim? O que aconteceu com ele? Bem, como sumo sacerdote, ele era a figura central do culto no Templo de Salomão. E a análise do artigo o descreve como testemunha ocular do fim desse templo, sabe? O coração espiritual da nação. Ele viu a destruição, a desolação toda, e o fim dele mesmo foi terrível. Junto com outros líderes civis e religiosos de Judá, ele foi capturado pelos babilônios, foi levado para Ribla, na Síria, onde Nabucodonosor tinha o quartel-general dele, e ali ele foi sumariamente executado. Uma execução. Isso não era só eliminar um inimigo, imagino tinha um peso maior. De forma alguma. Era muito mais que isso. A execução do sumo sacerdote e de outras autoridades era um ato político e simbólico brutal. Significava, decapitar a liderança religiosa e civil de Judá, mostrar o poder absoluto da Babilônia e humilhar o Deus de Israel perante os deuses babilônicos, entende? Foi um golpe calculado para quebrar o espírito do povo que ia para o exílio. E aqui, aquele significado do nome, o Senhor persiste, nossa, ganha uma ressonância quase dolorosa, né? O líder religioso máximo, com o nome que fala de persistência divina, é executado justamente no momento do aparente triunfo dos inimigos. É muito forte pensar nisso, muito forte mesmo. E a fonte também menciona que há algumas confusões sobre ele, certo? Como aquela questão de ser pai de Esdras. Sim, o artigo esclarece isso direitinho. Embora algumas tradições judaicas posteriores liguem ele ao Esdras, o famoso escriba que liderou o retorno do exílio séculos depois, a maioria dos estudiosos, hoje, acredita que o pai de Esdras foi outro Seraías, de uma geração posterior. É uma daquelas armadilhas dos nomes repetidos que a gente falou no começo. Entendi. E tinha outra distinção importante que a fonte fazia sobre ele. Que ele não era o mensageiro do profeta Jeremias. E isso nos leva direto a outro Seraías muito importante. Um que viveu exatamente na mesma época conturbada. Ah, sim, o Seraías mensageiro. Esse parece ter uma história bem cinematográfica, pelo que eu li no esboço. Quase um filme de espionagem bíblico.
Tem mesmo. Esse Seraías era filho de Nerias e irmão de Baruque. Baruque era o escriba fiel de Jeremias, né? Ou seja, ele vinha de uma família proeminente e ligada ao círculo do profeta. E a missão dele, que está descrita lá no capítulo 51 de Jeremias, é realmente notável. Conta mais. O que ele teve que fazer? Fiquei curioso agora. Então ele acompanhou o rei Zedequias, o último rei de Judá, numa viagem à Babilônia. Provavelmente foi uma viagem para reafirmar a lealdade dele como vassalo, sabe? Isso antes da rebelião final que deu tudo errado. E o Jeremias deu para esse Seraías um rolo. Um rolo que continha todas as profecias de desgraça contra a própria Babilônia. A instrução foi chegar lá, ler essas profecias em voz alta, talvez num lugar público, perto do rio Eufrates, e depois, o ato final, amarrar uma pedra no rolo e jogar ele no meio do rio. E declarar que, assim como aquele rolo afundava, também a poderosa Babilônia ia afundar sobre o juízo divino e não ia se levantar mais. Nossa! Ler profecias contra a Babilônia dentro da Babilônia e depois fazer esse ato simbólico, isso era incrivelmente perigoso. Ele estava basicamente cometendo traição aos olhos dos babilônios, não? Exatamente. Era uma missão de altíssimo risco, exigia uma coragem e uma fé enormes. Imagina o cenário. Você está lá, no coração do império opressor, proclamando a queda desse mesmo império. A análise da fonte até ressalta como esse ato de obediência, embora registrado de forma relativamente breve em Jeremias 51, foi crucial para a mensagem profética. Ele meio que personificou a resistência espiritual, sabe? E a confiança no poder de Deus mesmo quando tudo parecia perdido. E de novo pensando no nome dele, o Senhor persiste. Para alguém cumprindo uma missão dessas, talvez fosse mais do que um nome, né? Talvez fosse um lema pessoal, uma força. É uma possibilidade fascinante, sim. Ele precisava acreditar firmemente na persistência do propósito divino para fazer o que fez. E, claro, é vital diferenciar ele do sumo sacerdote Seraías, embora compartilhassem o nome e a época turbulenta. Eram papéis e destinos muito, muito distintos. Certo. Então já vimos o irmão do juiz, o escriba real, o sumo sacerdote trágico e o mensageiro corajoso. Uau! A fonte mencionava ainda outros Seraías, não é? Mais gente com esse nome. Sim, o artigo cita mais alguns. Isso mostra como o nome era de fato relativamente comum, especialmente nesse período ali perto do exílio e do pós-exílio. Tem um Seraías que era capitão do exército de Judá. Ele vinha de Netofá, por isso é chamado Netofatita. Netofá era uma cidade perto de Belém. Esse capitão se juntou a Gedalias depois da queda de Jerusalém. Gedalias foi aquele governador que os babilônios deixaram em Judá, mas que acabou sendo assassinado, né? O que levou a mais caos ainda. Esse Seraías estava no meio dessa confusão toda. Isso está lá em Jeremias 40, versículo 8. Um militar em meio ao colapso político total. Mais uma situação difícil. Exato. E menciona também aquele que seria, segundo a visão que predomina entre os estudiosos que a fonte cita, o verdadeiro pai do escriba Esdras. Este Seraías teria sido um sacerdote ou talvez um oficial do templo, mas já na época de Neemias, no período persa, durante a reconstrução, novamente distinto do sumo sacerdote que foi executado séculos antes. Essa multiplicidade toda realmente exige atenção na leitura, né? Não dá para ler Seraías e simplesmente assumir que é sempre a mesma pessoa. De jeito nenhum. De forma alguma. Cada um teve sua própria história, seu próprio contexto. E essa recorrência do nome, especialmente no período do exílio e da restauração, pode até nos dizer algo sobre as esperanças e a teologia da época, sabia? Talvez o nome O Senhor Persiste fosse particularmente significativo para pais que estavam nomeando seus filhos em meio à destruição, à incerteza. Podia ser como uma declaração de fé no futuro, entende? Faz todo sentido. É uma bela reflexão. Então, olhando para trás, em tudo que a gente conversou, o que a gente tira dessa exploração toda do nome Seraías? Qual o saldo? Olha, acho que a principal conclusão é a riqueza que se revela quando a gente investiga um detalhe que parece pequeno, como um nome recorrente. Em vez de achar uma figura única, a gente encontra um mosaico de vidas. Vidas em momentos cruciais e bem diferentes da história de Israel.
desde lá dos primórdios com o irmão do Otoniel, passando pela administração do reino com o escriba de Davi, chegando ao clímax da tragédia com o sumo sacerdote, a coragem profética com o mensageiro e até a vida militar e religiosa no pós-exílio. É muita coisa. É verdade. É como se esse nome fosse um fio condutor que leva a gente a espiar por diferentes janelas da história bíblica. Mostra a diversidade de experiências humanas dentro da grande narrativa, né? A gente viu liderança, administração, fé, tragédia, coragem, reconstrução, tudo conectado por um nome que significa o Senhor persiste. Incrível. Exatamente. E entender isso enriquece muito a leitura. Evita aquelas simplificações fáceis, sabe? E nos aproxima da complexidade real da vida e da fé daquelas pessoas. Mostra que a história bíblica é povoada por muitos indivíduos, cada um com seu papel, mesmo que compartilhem um nome. Perfeito. E para a gente terminar, queria deixar uma última reflexão para o pessoal que está ouvindo. Algo que ficou martelando aqui na minha cabeça. Aquela menção ao Vale dos Artífices, lembra? Fundado pelo filho do Seraías, irmão de Otoniel. A fonte passou meio rápido por isso, mas me fez pensar. O que a gente sabe sobre o papel e o valor dos artesãos na sociedade do antigo Israel? Quase sempre a gente foca nos reis, profetas, sacerdotes, guerreiros, figuras mais óbvias, né? Mas e aqueles que construíam, que criavam com as mãos? O que a existência de um lugar conhecido assim, pelos seus artesãos, pode nos dizer sobre economia, a cultura, talvez até a espiritualidade cotidiana daquela gente? Para além das figuras de proa. Fica aí uma ponta solta para quem sabe uma futura exploração nossa ou de quem nos ouve.